Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Vou fazer um vídeo aqui para a gente falar um pouco sobre a diferença entre o robô Scalper e o robô Urano. Do meu lado esquerdo eu estou aqui com o indicador, né, a regra de coloração do Scalper, só para ilustrar, mas a gente vai falar aqui do robô também. E do meu lado direito aqui o Urano. O Urano, ele não é regra de coloração, tá? Então eu tô aqui na tela realmente do gráfico no módulo de automação do robô, porque ele é simplesmente robô. Ele não é indicador nem regra de coloração. Ele é só a regra de execução. Então, vamos lá. A primeira diferença aqui, né, de cara que a gente pode falar é a forma de operar de cada um. A gente está falando aqui de operacionais distintos, tá? Diferentes. A gente sabe que no mercado a gente se depara aí com vários tipos de operacionais, né? E não existe aqui o certo ou errado, o melhor ou o pior, tá? Existe o que vai se adaptar melhor ao seu perfil operacional e ao mercado naquele momento. A gente sabe também que o mercado muda e por isso é saudável, não tem nada de errado nem de estranho nisso, você ter mais de um tipo de operacional. Então aqui, o Scalper, ele falando do indicador e do robô, né? Porque o robô nada mais é do que a execução desse indicador, né? Ele faz as mesmas operações que a gente está vendo aqui, ó. Eu estou aqui no mini dólar 4R, buscando aqui 4 pontos por operação. Então toda vez que tem, vou até ampliar um pouquinho aqui, ó. Toda vez que tem um box amarelo, significa que ele bateu no alvo de 4 pontos. E isso aqui, essa entrada, onde é a entrada? Aqui no fechamento do box vermelho. Então, essa entrada e essa saída, o robô faz automaticamente. Mas a estratégia é essa aqui, a mesma que a gente está vendo aqui no indicador, tá? Então, de cara, duas diferenças a gente já viu aí, né? É uma regra de coloração e foi transformado, né, para uma regra de execução. E o outro é exatamente o operacional de cada um. São totalmente diferentes. E qual a diferença, Aline? Que diferenças são essas em operacionais aqui? Então, bora ver agora os operacionais de cada um. Primeiro que eles estão vendo coisas diferentes, coisas distintas, né? O Scalper, pessoal, aqui do lado esquerdo, ele trabalha com rompimentos, tá? A gente sabe que se fala, né, que 80% dos rompimentos falham, mas existe, a gente pode trabalhar nesses 20%. O que a gente está procurando são rompimentos seguros, né, mais seguros. Então, o Scalper, ele está muito procurando isso, ele está muito vendo figuras. Olha, aqui nessa tela que eu botei aqui, vendo agora que a gente tem, eu acabei de ver que tem uma figurinha, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Olha aqui, ó. Olha o movimento do preço que fez aqui. Ele fez um ombro, cabeça, ombro, né? Porque aqui eu caí demais. Mas aqui ele fez um ombro, cabeça, ombro, onde a venda ele fez aqui, a vendazinha, e foi certo, ó, e foi no alvo. Então ele também está buscando essas figuras, esses movimentos gráficos para dar uma melhor entrada, tá? O Urano, né, já tem um operacional bem diferente, tá? Urano, primeiro que a gente está vendo aqui, a gente tem ele aqui no gráfico de candles, mas a gente já está estudando aí e várias estratégias buscando uma no Renko também, tá certo? Porque o Urano, ele está procurando oportunidades nos pontos de exaustão. Como assim, Aline? A gente sabe que o preço ele não vai subir a dia eterno, nem vai cair a dia eterno. E mesmo que ele suba muito, ele vai subir fazendo descansos, né? Dando descansos. Então, esses descansos, ele pode subir dando descanso ou ele pode reverter uma tendência. Então, sempre vai existir isso para qualquer ativo, na verdade. Por isso que o Urano ele foi feito para o mini índice, mas a gente já viu que vai muito bem no dólar também. Por quê?
esses pontos de exaustão, seja uma correção ou uma mudança de tendência, vai sempre existir. E aí o Urano está procurando exatamente isso. E mercado lateral, então, ele se dá super bem. Nesse trecho aqui, ó, veja como ele operou aqui. Fez 1, 2, 3, 4, 5 operações só nesse trecho aqui, que estava meio lateral, e ele conseguiu boas oportunidades aí, tá? Tem outra diferença também bem marcante. É o seguinte, o Urano, ele tem um apetite ao risco maior do que o Pecunio Scalper. Apesar dos dois serem Scalper, o Urano ele é micro Scalper. Ele faz mais operações. Claro que a gente tem estratégias também com ele, com filtro, tá? Mais conservadoras, que operem menos, mas a filosofia do Urano aqui é exatamente ser mais agressivo. Então, ele está com apetite ao risco aqui. Como ele tem apetite ao risco, o que foi que a gente incrementou aqui no Urano? A gente colocou um aumento de posição, tá? Como? Bom, se ele está aqui, né, nesse nível de preço, e ele entende que o volume aqui começou a aumentar, então esse nível aqui passou a ser importante, porque ele não sai desse nível, o volume está aumentando, cada vez esse ponto fica mais forte. O robô ele consegue identificar isso. E o que ele faz? Ele aumenta de posição. Aqui é um ponto forte? Pois eu vou acreditar nele. Ele faz um aumento de posição para ir no gain. Cuidado, que não é fazer preço médio, né? Apesar de algumas vezes ele se beneficiar desse aumento de volatilidade momentâneo e melhorar o preço aqui de entrada, né? Fazendo exatamente esse aumento de posição. Mas a ideia é que não é fazer um preço médio tá perdendo, tá fazendo preço médio tá perdendo, tá aumentando, tá perdendo, não. Ele só aumenta, ele está analisando, tá, pessoal? Ele só aumenta se ele vê realmente que aquele ponto é um ponto forte, tá certo? Então, assim, outra coisa que aí é comum aos dois, tanto ao Scalper como ao Urano, e como a todas as nossas automações, é que todas elas são configuráveis. Todas são configuráveis. Você pode criar diversas estratégias. Inclusive, a gente sempre recomenda rodar aí no simulador várias para que você possa escolher o que você vai colocar na real, né? Então, exatamente para poder seguir aí as melhores, tá certo? Então, isso, a diferença entre os dois, como os dois assim são um scalper e um pouco, pode parecer um pouco parecido ou não ser identificado rapidamente a diferença entre eles, tá certo? Então esse vídeo foi para esclarecer isso, mas ambos são excelentes ferramentas e você precisa conhecê-las de perto. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Não deixem de deixar o like aqui de vocês e comentem, compartilhem e sigam nossos canais. Obrigada.